Vamos lá? Acho que já estamos todos do projeto e por conta do nosso tempo a gente vai começar. E aí eu queria começar agradecendo, né, todos vocês. Eu tenho muitos conhecidos, rostinhos conhecidos aqui, outros nem tanto. Mas eu queria dizer para vocês que, assim, para mim é uma satisfação enorme tê-los aqui nesse projeto. Esse projeto, ele tem um propósito incrível por trás dele, eu vou falar um pouquinho na hora que eu for apresentando. E tê-los nessa jornada, né? Tô aqui, queria ter um avião, mas não consegui, então consegui essa simulação. Nosso tema, né, nossa abertura, ela é uma abertura como um voo, né, uma jornada, e a gente está começando hoje no primeiro encontro. Então, queria começar dizendo isso, assim, sejam muito bem-vindos, de verdade, de coração. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa, né, eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, desde 2016, 2017. Atualmente eu estou no Centro de Formação de Ciência, de Inovação, Ciência e Tecnologia, mas já fiz parte do BEI Saúde e ocupo um lugar no programa de mestrado de Saúde, Ambiente e Biodiversidade na UFSB e também no programa de mestrado em Educação Física na Universidade Estadual de Santa Cruz. E para quem não me conhece também, eu sou mãe de 3 crianças, sou esposa de Alessandro, sou dona de casa. No tempo que me sobra, sou crossfiteira e bailarina, arranhando aí, tentando experimentar. E essa é um pouquinho assim do que eu sou rapidamente. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de ir se conhecendo, né, ao longo dos nossos encontros. Vocês vão ver que eu costumo falar um pouco de mim, não no sentido de envaidecer, mas no sentido de exemplificar, né? De trazer para vocês uma realidade do que é possível ser feito, né? Uma realidade, às vezes, de desafio, às vezes de processos, enfim, é a forma como geralmente eu conduzo e assim vocês vão me conhecendo. Fiquem muito à vontade também para falar. Esse é um espaço de fala, é um espaço de construção colaborativa, então fiquem à vontade para falar. A gente vai ter alguns momentos gravados, mas outros não, então eu vou começar, por exemplo, o encontro de hoje, esse momento que eu estou falando, ele está sendo gravado, mas depois na nossa intervenção ele para de ser gravado e só volta no final, quando eu volto a falar. Vocês vão ter oportunidade de se apresentar também em alguns momentos. Eu acredito que nem todos hoje, mas nos próximos 3 encontros, aos poucos vocês também vão se apresentando. Queria apresentar aqui, além de mim, né, que coordena o projeto, a gente tem aqui a Ilka Catarina Teles. Quer se apresentar, Ilka? Para que eles te conheçam. Boa noite, eu me chamo Ilka, faço faculdade de medicina, né? Estou no último ano do internato. É um prazer fazer parte desse projeto como membro extensionista. É uma honra trabalhar com a professora Luísa. Sou bailarina também nas horas vagas, nas horas que me restam. E é isso, acredito que a gente vai crescer muito juntos e colaborar um com o outro e com a jornada um do outro, né? É isso. Muito bem. Ilka é a principal gestora enquanto estudante desse projeto, mas ela tem junto com ela a Brenda, que também é extensionista, e o Cícero, que é nosso apoiador aí com as tecnologias. Eles estão em aula, mas devem entrar em algum momento. Então essa é a equipe do projeto Eu Primeiro. Além de nós, a gente tem a equipe anterior, né? Esse projeto é a segunda vez que ele vem sendo ofertado, então a gente sempre vai tendo suporte das equipes que passaram. Então a gente tem 4 estudantes da equipe anterior que em alguns momentos também nos oferecem suporte. E aos poucos também vocês vão conhecendo, tá, pessoal?
Falando um pouquinho do Eu Primeiro, né? Que eu imagino que vocês conheceram pelo Instagram, por pessoas que foram concluindo. E o que é, assim, bem brevemente, o que é esse projeto? Esse projeto, ele nasceu da necessidade de ter um espaço dentro da universidade, tanto para estudantes de graduação quanto de pós-graduação e também profissionais de saúde, para que a gente tivesse um momento para pensarmos sobre a nossa própria saúde e como nós temos nos colocado nesse lugar, como que nós temos nos construído, pensando saúde, pensando carreira profissional. É um momento muito desafiador, né? A vida adulta, quando a gente entra na vida adulta, que a gente se depara na universidade com um volume enorme de estudos, de prazos, de tarefas. E depois, quando você sai desse momento que você adentra o mercado de trabalho, que você tem que se construir, né? Com todas as outras partes da sua vida. E isso ainda evolui quando você entra no mestrado e que você tem que fazer a conciliação de tudo isso. Então, acaba que dentro desses movimentos, a primeira tendência do que a gente faz é esquecer da gente. Priorizar estudo, priorizar trabalho, priorizar outras demandas que vão surgindo da vida e a gente vai dando um jeito com a gente. E esse é o maior erro, porque a partir do momento que eu não olho para mim, para as minhas necessidades, eu não consigo mais ter sustentabilidade em todo o resto. Porque daí começam os processos de adoecimento, os processos de desmotivação, de desrealização e uma série de questões. E isso é muito comum, estando dentro da universidade ou estando dentro do mercado de trabalho. E o Eu Primeiro, ele nasceu dessa demanda, né, de entender que há uma necessidade, há um lugar que pode ser criado, que pode ser construído para que a gente possa refletir sobre nós antes de cuidarmos do outro. E o Eu Primeiro, ele nasceu muito da prerrogativa, por isso o voo, né, a gente partiu de um pensamento de que quando você entra ali no avião, que a aeromoça começa a dar as instruções, a primeira coisa que ela fala, uma das primeiras coisas é que quando as máscaras de oxigênio caírem, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na pessoa que está ali ao seu lado, seja a criança, seja um idoso. Ou seja, primeiro nós precisamos estar seguros, precisamos ter o suprimento que a gente necessita para se manter consciente, se manter bem, para depois ajudar quem vai precisar de nós. Não dá para ser o inverso, porque senão a gente não consegue mais ajudar. E a prerrogativa também do salva-vidas, né? Quando a gente vê alguém se afogando no mar, que você tem aquele ímpeto de ir, você não deve ir, a não ser que você esteja respaldado, a não ser que você esteja seguro, né? E tenha todas as ferramentas necessárias. E foi pensando nisso que nasceu, inclusive, o nome Eu Primeiro. Ou seja, eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho para mim primeiro. Eu só consigo cuidar do meu paciente bem e me manter cuidando dele bem se eu estou cuidando de mim também. Eu só consigo dizer para ele, por exemplo, como adotar hábitos mais saudáveis, como ter rotina de sono adequada, como cuidar da sua saúde mental, se eu passei por essa experiência e eu sei as dificuldades que se tem. Então, foi desse lugar, né, que nasceu Eu Primeiro, com essa demanda, com essas necessidades. Ele tem muito um formato, e vocês vão perceber isso, a gente trabalha com metodologias ativas, a gente trabalha com discussões, reflexões e aplicações disso tudo nos outros momentos em que vocês não estarão aqui. Então, a gente tem um encontro mensal, com exceção do segundo semestre, que em algum mês a gente deve ter 2 encontros, para a gente fechar a quantidade de encontros que a gente tem. Mas vocês serão orientados a continuarem essas reflexões que a gente vai ter aqui ao longo das outras semanas. Não que vocês terão que apresentar nada, a gente não tem nenhuma tarefa a ser apresentada. Mas aqueles que se dispuserem, que quiserem, poderão realizar tarefas para si.
ao longo dos outros momentos em que a gente não vai estar se reunindo. E tudo isso está pautado em 2 grandes pilares, que é o pilar do autoconhecimento e do autogerenciamento. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu sei quem eu sei a minha realidade, eu sei as minhas demandas, eu sei as minhas prioridades, e eu vou conhecendo esse lugar do meu eu também vou aprendendo a lidar com aquilo que deve ser gerenciado para que eu fique bem. Então, é sempre nessa proposta de que eu faço reflexões sobre quem eu sou, sobre a minha realidade e como que eu lido com ela da melhor forma possível. E em busca de quê? Em busca de se desenvolver, crescer profissionalmente, crescer dentro desse espaço universitário, desse espaço profissional, mas sem se perder de si. Sem se perder de olhar para suas próprias necessidades, para que esse processo seja sustentável, para que vocês consigam se permanecer bem por um tempo longânimo. Então, essa é, de um modo muito geral, essa é a ideia do projeto. Essa oferta, né, dessa turma, ele tem uma característica um pouco diferente em alguns momentos para aqueles que quiserem, isso mais no segundo semestre. Eu vou disponibilizar uma agenda para a gente trabalhar na forma de mentoria. Então, aqueles que forem, que permanecerem mesmo no projeto, né, e quiserem se desenvolver, nesse momento eu vou ter encontros individuais para a gente olhar para a carreira de vocês e pensar como que pode ter esse processo de desenvolvimento. E é isso, assim, em linhas gerais, acho que para hoje a apresentação do que é o Eu Primeiro seria isso. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se ficou claro, se alguém tem alguma pergunta, né, para fazer em relação a esse funcionamento do projeto. Deu para entender? Deu sim. Então tá bom. Deu sim. Então ótimo. Então a partir de agora a gente inicia o encontro de hoje, né? Os próximos 3 encontros que a gente vai ter, o de hoje mais 2, eles têm, é como se fosse um módulo e ele olha para uma direção, que é a direção de conduzir vocês a olharem para vocês. Então é um processo de intervenção, de reflexão e meio que de diagnóstico de como eu estou, né, na vida, assim, olhando para a minha relação com a minha saúde, minha relação com os estudos ou com a profissão, com as questões sociais e por aí vai. Então, o módulo, ele se chama Olhando para Mim. É esse o propósito do módulo. E hoje a gente vai começar a fazer esse olhar. E esse olhar é muito do onde eu estou agora e para qual direção eu desejo ir. A reflexão de hoje, ela é nesse sentido. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês. É um vídeo introdutório, só para vocês entrarem no clima. E depois vocês terão um tempo de mais ou menos 15 minutos. Eu vou deixar aqui uma música rolando e tal, e vocês terão esse tempo de 10, 15 minutos para desenharem. Vocês deverão desenhar, nesse papel que eu pedi, um avião. Da forma como vocês quiserem. Pousando, subindo no céu, do jeito que vocês quiserem. Dentro, fora, vocês são livres. Mas nesse momento em que vocês estiverem desenhando, eu gostaria que vocês pensassem nesta pergunta: para onde eu estou voando? Essa é a pergunta. Então, vocês vão desenhando e vão refletindo. Para onde eu estou voando? Qual é a direção? Ok? Aí vocês vão ter esse tempo e aí depois eu volto com novas instruções.
Então, só pra gente entrar aí no clima. É esse. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo 4.5G da Claro para embarque imediato no portão 1. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 4.5G com destino ao sucesso. Nossa próxima escala será a superação. Pedimos sua especial atenção aos procedimentos de segurança. A partir deste momento, todos os celulares deverão estar mantidos em modo avião até o final deste voo. Mantenham seus planos atualizados e observem os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenham o encosto da sua poltrona na posição vertical enquanto sobrevoamos os desafios. Em caso de turbulência na concorrência, respirem fundo, usem as máscaras de oxigênio e auxiliem os demais integrantes da equipe. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma boa viagem. Então, oficialmente, a viagem de vocês começa a partir de agora. E aí eu vou deixar um tempinho, vou fechar minha câmera, vou só deixar o som e a gente volta às 8h40, tá bom?